Glória a Deus. Salmo 139, no versículo 23 e o 24. Glória a Deus. Oh Deus, Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Amém. Quantos recebem a palavra que eu acabei de ministrar agora sobre dízimo e oferta com alegria no seu coração? Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai se surpreender. Estou aqui como profeta, como seu pai espiritual, para te abençoar e te alimentar. E nessa noite, semana passada nós falamos sobre conhecendo o seu inimigo. Na semana passada você conheceu quem era o seu inimigo, que é o seu ego. Hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho do ego e aprender a como vencer. O título aqui, na verdade, depois eu vou até corrigir, é Conhecendo e Vencendo o Ego, tomando como exemplo Davi. Davi foi uma pessoa que conheceu o seu ego e venceu. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais como Deus mostra para você conhecer o seu ego, e você vai aprender também a como vencer o seu ego. Amém? Glória a Deus. Salmo 139, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, reconhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler juntos, fazer dessa leitura agora. Essa é a sua oração nesta noite. Diga assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode estar sentando, mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, semana passada nós falamos um pouquinho sobre quem é o seu verdadeiro inimigo. E quem é o seu verdadeiro inimigo? O seu ego, o seu eu, a velha natureza, a sua carne que está aí, E o Salmo 139, versículo 23, é uma oração do salmista. Ele pede: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. O que é o caminho mau? É o caminho mau do ego, não é o caminho mau do pecado, é o caminho mau do ego, que te leva para a independência, ou seja, não depender de Deus, que te leva a idolatrar o seu ego, que te leva a se afastar do Senhor. Então, quando nós simplesmente acreditamos ou seguimos nosso coração, que é enganoso, nós nos afastamos, nós paramos de depender de Deus. E hoje eu quero ensinar a você, pegando como exemplo Davi, alguns exemplos na vida do próprio Davi, de ego, no qual Deus usou algumas circunstâncias na vida de Davi para mostrar o ego de Davi. Mas Davi, ele venceu cada circunstância que foi usada por Deus para provar e para humilhar Davi, porque essas são as duas ferramentas, os dois modos como Deus usa para revelar o nosso ego, para provar que somos idólatros no nosso ego, é a prova e a humilhação. Então nós vamos continuar na abordagem desse assunto, porque o ego, ele é sempre inútil e precisa sempre ser julgado por Deus. Portanto, continuamente precisamos todos os dias deixar o nosso ego lá na cruz. Lá na cruz, precisamos deixar ele lá, nos esvaziar, porque a intenção original de Deus, desde quando você foi salvo pela graça, se batizou, a intenção original de Deus é qual que é? É mortificar o seu ego. É cada dia mais mortificar o seu ego. Martinho Lutero, ele diz assim: poxa, eu pensei que no dia do batismo o meu velho ego, a minha velha natureza tinha sido sepultada. Mas aí ele conclui dizendo: poxa, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, porque todos os dias o velho ego, a velha natureza, ela se manifesta na minha vida e também na sua vida. Quantos já perceberam nessa semana o inimigo, que é o seu ego? Quantos perceberam? Quantos perceberam? Amém, foi bem, você compartilhou lá na sua célula, glória a Deus. Aliás, os líderes podem pegar lá, o estudo da célula está lá disponível, amém? Então, nesta noite, irmãos, permita que ao ouvir essa mensagem, o seu coração seja iluminado. Permita que, ao colocar aqui algumas situações do exemplo de Davi, permita, Deus vai iluminar a sua mente de tal modo que você vai identificar algumas situações que você viveu ou está vivendo. E com isso qual que vai ser a postura? É se arrepender.
A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos. A mensagem de Pedro qual que era? Arrependei-vos. Qual que é a mensagem do Evangelho? Arrependa-se. Arrependa do ego, arrependa. Então nessa noite, permita o seu coração ser esvaziado novamente. Permita Deus te iluminar, para que você seja abençoado e cada vez mais alcançado pelo favor de Deus. Amém? Então são 3 os exemplos que nós vamos pegar de Davi. São 3 somente. São 3 situações que Deus usou para humilhar e para provar de Davi. São eles: exemplo de rejeição na vida de Davi, um exemplo de elogio, de prova, quando Davi recebeu elogios quando ele derrotou Golias. Logo após uma grande conquista, logo após conquistar um grande resultado, vem um teste também, e Davi foi provado. E também uma outra situação: tribulações após um pecado, ou tribulações após um grande fracasso. Porque tem crente, e isso eu vou falar, que quando cai numa situação de pecado, cai numa tentação, Deus também vai usar daquela situação para cooperar para o seu bem. Qual é o bem? Que você seja a imagem e semelhança dele. Deus não deseja que você peque. O pecado já está vencido lá na cruz. Amém? Jesus veio para mortificar o pecado. Deus não quer que você ande em pecado. Mas e se pecar, nós temos um advogado. E também, se pecarmos, nós podemos confessá-lo a Jesus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então vamos ver dessas 3 situações que aconteceram com Davi, essas 3 situações de humilhação e de prova, e como Davi venceu. Porque a semana passada nós ficamos somente em conhecer, nós somente conhecemos o inimigo, que é o ego. Nós vimos que através da humilhação e da prova, Deus usa essas ferramentas. Hoje vamos pegar o exemplo de Davi e vamos aprender a vencer o ego também. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Primeiro exemplo aqui, pegando a história de Davi, é o exemplo da rejeição. Rejeição. E aqui eu coloco aqui na imagem, porque rejeição, o que é rejeição? É você ser preterido, você não ser escolhido, é você ser deixado de lado, é você ser abandonado. Rejeitado é você ser deixado de escanteio. Então até coloquei aqui uns memes aqui, porque o rejeitado, ele chora, ele lamenta, ele fica com essa fisionomia assim. O rejeitado, ele fica assim. Aí teve um momento que Davi foi rejeitado, e a situação de rejeição foi usada por Deus para humilhar a Davi, para ver se Davi não era dependente do ego. Porque qual é o sentimento do rejeitado? Poxa, como que ele não me escolheu? Então, em outras palavras, ele está assim, ferido no seu ego. Ele está triste no seu ego. Como que ele pode escolher a mim e não escolheu? Como que ele escolheu o outro e não escolheu a mim? Como que meu líder colocou um novo lá que acabou de chegar para trazer o estudo na célula e não colocou a mim? Como que ele fez isso? Então, rejeição é esse sentimento de ser deixado de lado, de ser deixado de escanteio. E isso aconteceu com Davi. Olha só, exemplo de Davi, 1 Samuel, pega a sua Bíblia aí. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilha com ele a leitura, amém, irmãos? 1 Samuel 16, daqui eu vejo tudo. Então tenho visto também alguns irmãos aí mexendo nos mensagens, WhatsApp. Irmão, fecha isso, tenha misericórdia, deixa Deus falar com você, amém? Fecha esse WhatsApp aí, por favor, tá bom? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, quando Samuel, o profeta, vai até a casa do pai de Davi, Jessé. Samuel vai, o profeta, vai até a casa. Deus falou para Samuel: olha, Samuel, é necessário agora você ungir um novo rei. E aí Samuel fala: Senhor, mas como que eu vou fazer isso? E aí o Senhor guia simplesmente Samuel e fala: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé. Então Deus mostrou o endereço. Deus falou: olha, vai na casa de Jessé, e dos filhos dele eu vou escolher um. Então Samuel foi com essa missão: eu vou até a casa de Jessé, sabendo que um dos filhos dele vai ser o escolhido. E olha só o que acontece, versículo 6, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Sucedeu que entrando eles quem? Samuel e Jessé, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja o que está acontecendo aqui. Samuel, como todos, na forma natural, veja, Samuel começou bem, ouvindo a Deus. Então ele ouviu a Deus para ir na casa de Jessé, e ele foi. Então olha só, você pode até começar bem quando você ouve a Deus. O problema é com o modo, que às vezes nós nos perdemos no modo. Começamos bem ouvindo a Deus, mas daqui a pouco a gente quer agir no natural. Samuel começou bem, ouvindo a Deus, agora já está no natural, escolhendo pela aparência, escolhendo pela forma como ele está vendo. Então ele viu Eliabe. Acredito eu que Eliabe deveria ser forte, porque se era para escolher um rei, então temos que escolher um rei alto, forte. Então, olha o que diz Samuel: certamente, sem dúvida, certamente é este o escolhido de Deus. Mas aí o que o Senhor fez? Falou com Samuel, dizendo: Samuel, não, esse eu rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o coração. Deus te escolheu porque Ele te ama, e Deus está olhando para o seu coração. Se Deus escolhesse nesse momento Eliabe, cheio de ego, iria dizer assim: claro que Ele me escolheu, porque eu sou forte. Veja só. Mas nessa situação, Jessé era o pai, trouxe Eliabe, trouxe os outros filhos, continua assim a história. Aí Samuel pergunta: acabaram seus filhos? Aí Jessé: lembrei, não, tenho mais um, que está lá na fazenda, cuidando das ovelhinhas. Aí Samuel diz: então manda chamá-lo. Veja, o pai, qual foi a situação de rejeição aqui? O pai não acreditou no filho. O pai não acreditou que Davi poderia ser o rei. Porque Davi era o quê? Jovem, pequeno, ruivo, mas a Bíblia diz que era de formosa aparência, era sisudo em palavras. Veja que o próprio pai não acreditou em Davi. Mas Davi entrou na casa e logo em seguida foi ungido por Samuel, pelo profeta. Veja a situação que está acontecendo aqui com Davi. Situação de rejeição. Deus está usando essa situação para provar o coração de Davi. Mas qual foi a postura de Davi? Davi não chegou dizendo em casa: pai, o Senhor me esqueceu? Poxa, pai, o Senhor me deixou por último? Pô, pai, também agora não quero mais ser rei. Também agora, pai, não adianta não. O Senhor me rejeitou, também agora vou sair de casa. Porque nem o meu pai acredita em mim. Eu vou para um lugar que acreditam em mim. Davi não fez isso. Porque se fizesse, ele estaria sendo reprovado. Qual foi a postura de Davi? Ele aquietou o coração. Ele não fez questão da situação e da forma como o pai o rejeitou. Agora vamos pegar aqui na situação de Davi está sendo rejeitado pelo pai, uma situação onde o pai não acreditou nele. Agora vamos contextualizar várias outras situações que podem acontecer com você e comigo, onde podemos ser rejeitados. Vou falar de mim, uma situação que aconteceu, isso eu tinha 21 anos, eu era recém-formado, fui contratado, passei o estágio e agora entrei na empresa, estou contratado, formado, profissional, cheio de ideia, porque quando você sai da faculdade, do curso, você sai cheio de ideia, você quer revolucionar o mundo, eu vou implantar isso, vou fazer aquilo outro. Eu cheguei 21 anos cheio de energia, cheio de ideia, muito de projeto. Aí eu apresentei todos os projetos lá na empresa que eu estava trabalhando, e acredite, nenhum dos projetos foi aprovado. Aí isso aconteceu comigo, fiquei assim com o sentimento: poxa, eu estou dando o meu melhor, eu estou vendo isso aqui para a empresa, e eles não querem aprovar, não querem fazer esse projeto. Acredite, eu pensei em pedir demissão, porque esse é o comportamento do rejeitado. Filhos, crianças que dão mais trabalhos são os rejeitados, você percebe. Por quê? Porque ele não se sente amado. O rejeitado é isso, ele se sente o quê? Deixado de lado, na mente dele. Então por que eu estou deixado de lado? Por que eu vou ficar aqui? Se eu estou deixado de lado, por que eu vou te servir? Se eu estou deixado de lado, por que eu vou continuar contigo? Eu vou sair. Então, muitos saem de casa, muitos se rebelam por causa do sentimento de rejeição que está dentro de si. Então esse era o meu sentimento, eu queria sair da empresa. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso. Olha só, eu ainda não conheci o meu ego. Deus usou essa situação para me mostrar. Olha o quanto eu era cheio de ego. Por quê? Eu fiquei chateado, porque como não aprovaram o meu projeto?
Como não aprovaram a minha situação, ou a minha apresentação? Aí o meu chefe, mais experiente, glória a Deus por isso, porque Deus me colocou para estar, né, sendo treinado por uma pessoa muito mais experiente. Ele me ajudou, me auxiliou e falou: calma, Márcio, espera, Márcio, é assim mesmo, você está começando, e graças a Deus. E o projeto que eu apresentei no primeiro ano que eu iniciei na empresa não foi aprovado, mas veio a ser aprovado 6 anos depois. Toda a política da empresa havia sido alterada por causa daquele projeto que estava na gaveta. Ou seja, não era o tempo, mas Deus estava usando aquela situação para forjar e mostrar, revelar: olha o quanto você ainda está cheio de ego. Olha o quanto você ainda está cheio de ego. Outro exemplo, irmão, é quando você é numa equipe. Vamos colocar outro exemplo, situação de equipe. Você está na equipe, aí você dá uma sugestão, só que a sua sugestão não é aprovada pelo seu líder. Qual é o sentimento? Poxa, como? Mas eu estou aqui pensando no melhor. Um exemplo disso é Judas. Judas, teve um momento que a mulher veio com um vaso, ela abraço, quebrou, e Judas falou assim: que desperdício. Olha a sugestão de Judas: é melhor nós pegarmos esse perfume e vendermos para ajudar os pobres. Judas deu essa sugestão. E sabe o que Jesus falou? Judas, os pobres sempre terei convosco, deixa ela ofertar esse perfume. Judas, por causa disso, ficou chateado, e a Bíblia diz que Satanás, o diabo, entrou no coração de Judas, porque o rejeitado permite que uma série de demônios entrem no seu coração, e aí o seu coração, que é enganoso, é alimentado ainda cada vez mais, porque Judas, a partir daí, começou a pensar: como eu vou entregar a Jesus? O rejeitado sempre pensa em cair fora, sempre pensa em abandonar. No começo ele está lá junto, 100%, dando energia, veste a camisa, mas uma vez que é rejeitado, ele abandona, ele tira a camisa e chuta o balde. Isso, irmão, é apenas revelação do seu ego. Você está numa equipe, nós aqui estamos numa equipe, temos muitas pessoas, glória a Deus, né, pelos irmãos que trabalham, são empenhados, mas às vezes alguma ideia sua vai ser reprovada, mas não é porque eu tenho algo contra você, não. A vitória de Davi sobre esse sentimento e a porta que ele fechou para os demônios não virem sobre ele, foi que ele continuou confiando no Senhor. Foi que Davi não viu maldade no pai dele em não tê-lo escolhido, ao invés de não ter escolhido, ter preterido, porque na verdade quem chamou Davi não foi o pai, foi Samuel. Samuel que falou: manda-me chamar esse então que está lá na fazenda cuidando das ovelhas, mas o pai não escolheu. O pai não escolheu. Não entenda, você faz parte de uma equipe. Talvez você está sendo rejeitado lá no seu trabalho, lá na sua casa, ideias, projetos, na sua equipe, mesmo aqui na igreja. Irmão, não permita com que esses espíritos demônios venham fazer uma bagunça na tua mente, porque você fazendo isso, alimentando esse sentimento, o que vai acontecer? O seu coração, que é enganoso, vai ser alimentado, vai ser despertado, e as suas escolhas a partir daí serão erradas. Serão erradas. Não serão escolhas acertadas. Diga misericórdia. Então a primeira situação é a situação da rejeição. Mas veja, olha aqui que Davi, acontece aqui com Davi. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi deu a resposta certa. Não deixou o sentimento de rejeição ser alimentado na mente dele. Porque ele venceu a situação da rejeição, o favor de Deus. Duas coisas aconteceram com Davi. A unção de Deus veio sobre ele, e o favor do Senhor o alcançou. Veja, depois em 1 Samuel 16, versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sabe que algumas pessoas não recebem um avivamento pessoal, ou ainda não oram em línguas, não receberam o batismo no Espírito Santo, ou ainda não receberam uma unção. Porque o que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural de Deus para você cumprir uma missão. Talvez você ainda não recebeu a unção, a capacitação sobrenatural de Deus para você cumprir a sua missão, porque você ainda está guardando o sentimento de rejeição, porque você não foi escolhido, porque não foi preterido, porque não foi aprovada sua ideia, porque você está sendo deixado de lado.
Irmão, abra o seu coração. À medida que você abrir o seu coração e se arrepender, a unção de Deus vai vir sobre você. Eu me lembro de uma outra situação que aconteceu comigo, isso no ano de 2006. Estava eu num teste pastoral, e eu havia procurado assim o meu pastor, e dizendo assim para ele: olha, eu me sinto meio abandonado, sabe, sentimento, eu acho que você já deve ter passado por isso, e eu entendo, respeito quando as pessoas chegam até mim para falar: olha, eu me sinto abandonado, não me sinto pastoreado, porque isso tudo é mentira, é engano no coração. E eu procurei o meu pastor para falar isso. Estava eu num teste pastoral, eu falei: olha, eu me sinto meio abandonado, não me sinto pastoreado, não me sinto liderado. E aí ele falou assim para mim: Márcio, no dia em que você me servir, como você serve o Alcidne, que era o meu supervisor lá na empresa, você vai ver o favor de Deus na sua vida. Eu saí de lá, confesso a priori, meio chateado. Falei: peraí, ao invés dele falou: não, então vamos, eu vou te pastorear agora, ele vem falar que eu ainda tenho que servi-lo. Confesso que eu saí quebrantado, com um sentimento assim, muito angustiado e mais ainda fechado. Mas depois, quando você está perto do Senhor, quando você está no seu devocional, o Senhor, Ele remove as escamas. Aí eu ouvi e vi Deus falando comigo. De fato, Deus, é verdade. E me quebrantei o meu coração para servir o meu pastor, para servir o meu líder. A partir daí Deus me surpreendeu. Em 2006 eu estava num teste pastoral. Foi um ano de muita bênção para mim. Foi o ano que eu conheci a minha esposa, a Soraya, casei com a pastora Soraya. Foi o ano que eu fui aprovado no teste pastoral. Foi o ano que nós, num batismo só, estava num teste, batizamos 70 vidas, de forma que o Senhor me ungiu para eu cumprir a minha missão. A unção de Deus veio, porque até ali o negócio, o teste ainda não estava indo, não estava acontecendo, mas foi eu me quebrantar, a unção de Deus, ela veio. Irmão, a unção de Deus quer vir sobre a sua vida, mas você precisa se quebrantar. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade. O que é humildade? É você servir. É você ser servo. Davi entendeu, mesmo diante de todos os irmãos, porque acredito eu que todos os irmãos, que a Bíblia faz questão de falar que ele foi ungido diante, no meio dos seus irmãos, acredito eu que os irmãos: como? Ele, Davi? Mas olha, ô baixinho, você tem que ficar lá cuidando das ovelhas. Ainda foi buzinado pelos irmãos. Mesmo assim, Davi fechou os ouvidos para isso e aceitou: o Senhor me escolheu, a unção de Deus veio. Eu quero dizer que a unção de Deus vai vir sobre a sua vida. Se há áreas da sua vida você ainda estava guardando no seu coração rejeição, hoje à noite você se arrepender, para que a unção, a capacitação venha sobre a sua vida. Você vai cumprir a sua missão. Aquilo que Deus te designou para fazer vai acontecer. Talvez você está lutando, você está até na missão, você está querendo, realizar algo para o Senhor, mas não está acontecendo, não está fluindo, os resultados não estão vindo. Por quê? Porque talvez você ainda não se quebrantou. Talvez, por quê? Porque você ainda não reconheceu que é Ele que tem que crescer e o seu ego precisa diminuir. Davi recebeu a unção, a capacitação veio. E para quê? Para Davi cumprir a missão dele. Olha só, o versículo continua que depois Davi, a unção que veio sobre Davi foi para ele ser rei. Ele foi ungido rei. E depois, em seguida, ele foi servir Saul. Antes de Davi, assumir o trono. Veja, Davi já está com a unção de rei, mas ele foi servir a Saul, que era o rei, enquanto ele não tinha assumido. Davi, ele poderia: peraí, sai daí, Saul, agora eu sou o rei, eu tenho a unção de Deus. Davi não fez grupo, Davi não se rebelou, Davi não quis, não começou a provocar, indiferença ou provocar inimizade, pelo contrário, foi servir a Saul. E olha só, versículo 15: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele lhe dedilhará e te acharás melhor? Ainda continua o versículo 17. Avança para mim aí, Denis, por favor, me ajuda.
Disse assim aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-mo. Então respondeu um dos moços, e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Davi, depois de se quebrantar, de não alimentar o sentimento de rejeição, ele foi ungido e o favor de Deus veio sobre ele. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro, é a forma como estão falando agora de Davi. Ele é forte, de boa aparência e sisudo. Como que as pessoas de fora estão vendo você? Sua vizinhança, o que eles falam a teu respeito? Eles falam que você é uma pessoa amargurada, porque o rejeitado ele é sempre de mal com a vida. Ele é indiferente com todos. Ele tem uma cara fechada. Mas a Bíblia fala que Davi, ele tinha uma boa aparência. Por quê? Estava de bem com o Senhor, estava em paz, estava de bem com todos. Davi era conhecido como homem de Deus. E veja, Davi foi escolhido, ele veio lá, tocava a harpa e o favor do Senhor estava sobre ele. O que é o favor? O favor imerecido é a bênção de Deus sobre você, te capacitando e fazendo você prosperar e ser bem sucedido em tudo que você for fazer e empreender. O favor do Senhor virá quando você abrir mão e deixar esvaziar o seu coração. Esvaziar. Sabe, às vezes, aqui é interessante o exemplo de Davi. Eu quero abrir um parênteses para entrar nesse ponto aqui também. Às vezes, nós temos aqui a equipe de louvor, não é que acontece com eles, mas, olha só, de repente eu posso falar assim para o Tiago, é só um exemplo: Tiago, você não vai tocar nesse domingo. Mas aí o Tiago fala: não, pastor, mas eu me ensaiei, eu me preparei. Não, mas você não vai, não quero que você toque. Não quero que você toque nesse domingo. Quero escolher outra pessoa. E aí, o Tiago não foi escolhido, aí no outro domingo ele foi escolhido, mas ele ficou com o sentimento de rejeição. Ele pode tocar bem, mas a unção de Deus não vai vir. Então deixa eu dar uma palavra para os músicos, né? Tati não está aqui agora, mas é importante que ela ouça isso também. É importante, porque o nosso coração precisa estar bem para estarmos aqui tocando e cantando, para que a unção de Deus venha. Não basta apenas saber tocar bem, cantar bem, é necessário ter o coração vazio e quebrantado, para que a unção de Deus venha. Sabe, lá na sua célula, a unção de Deus ela virá à medida que você se quebrantar. Como? Aqui eu estou falando de irmãos que tocam, que cantam. Agora eu quero falar de você lá na sua célula. Lá você põe um CDzinho, mas você está liderando. O ambiente está sendo produzido através de você. A unção, o ambiente, o favor de Deus será sobre a sua vida. Por quê? Porque você está se esvaziando. E a glória de Deus está vindo. Ela está vindo. O favor de Deus te alcançará. Amém? Você recebe isso? O favor de Deus te alcançará. O que você intenta fazer? Qual que é o seu empreendimento? O que você entende como missão de Deus? Mantenha o seu coração quebrantado. O óleo está descendo hoje sobre a sua cabeça. E a partir de hoje você vai ver o Senhor te surpreendendo, te favorecendo. Sobre todos que se quebrantarem. Sobre todos que tiverem. Porque o Senhor, Ele não vê a aparência. Ele vê o coração. Você pode até estar servindo, sabe, com toda a intensidade, mas o Senhor está vendo o seu coração. Uma certa vez, tinha uma mãe caminhando com um filho no supermercado. E o filho era meio aquele, sabe, cheio de energia. E o menino estava correndo para lá, correndo para cá e derrubava as coisas. Então a mãe falou: menino, vem aqui, você vai ficar aqui no carrinho. Aí a mãe colocou o menino no carrinho. Só que aí o menino dentro do carrinho começou a pular e fazer barulho e pá, pá. Aí a mãe falou assim para o menino: menino, senta. E o menino não sentava. Senta! E o menino não sentava. Senta agora, senão eu tiro aqui a cinta e vou te bater. Aí o menino sentou, ele falou assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro estou de pé. Às vezes acontece isso, tem pessoas que estão servindo, por fora está servindo, mas por dentro não está servindo. E o Senhor vê o quê? O coração. O Senhor está vendo o seu coração. Quebrante-se hoje, renuncie o ego hoje, para que o favor de Deus te alcance, a unção, a capacitação sobrenatural te alcance. Você está trabalhando muito, mas a unção, a graça é o quê? Sem esforço, simples assim, acontece.
Aí você vai perguntar: como que isso aconteceu? Me fala, qual foi o segredo? Qual foi o evento que você fez? Não sei, só sei que aconteceu. Simples assim. Deixa o Senhor te iluminar. Talvez você tenha um sentimento de rejeição em relação a alguém do passado, em relação a alguém, sabe, da equipe, da igreja, em relação a algum líder, em relação a algum patrão. Irmão, é necessário você esvaziar. Esvazie-se, esvazie-se. Deixa Deus te iluminar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Segundo exemplo, na vida de Davi, de teste, de prova, foi quando ele venceu o gigante Golias. Davi, depois que é ungido, agora ele vai para desafiar. Está lá Golias desafiando a Israel, e Saul ficou com medo. E o que fez Davi? Davi então pega lá o seu estilingue, uma pedra, e fala: peraí, esse gigante, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi vai lá com o seu estilingue e pá, acerta a cabeça de Golias e derrota-o. Uma grande vitória, um grande resultado. Aí o que acontece? A torcida, a fanpage de Davi começa a se aumentar, milhares de seguidores. Todo mundo agora elogiando Davi, de tal forma que lá as mulheres, lá em 1 Samuel 18, versículo 7, diz assim: olha, Saul feriu os seus milhares, mas Davi, os seus dezenas de milhares. Aqui nós estamos vendo um teste em duas pessoas, no de Davi e no de Saul. Davi está sendo testado, porque Provérbios 27, nós ensinamos semana passada, uma das formas de Deus provar o nosso pensamento também é pelo elogio, pelo louvor. Assim como o ouro prova o fogo, o homem é provado pelo elogio que recebe. Davi está sendo elogiado. Davi poderia agora, nesse momento, se engrandecer e falar: está vendo Davi? Está vendo Saul? Olha só, todo mundo está vindo até mim, todo mundo está reconhecendo que eu tenho uma unção. Então agora, olha, eu estou saindo, eu vou abrir agora a minha igreja, o meu reinado, porque você não tem mais unção. Não, Davi, o que continuou Davi fazendo? Servindo a Saul. Agora Saul, o que aconteceu com Saul? Saul foi tomado de inveja. Foi tomado de inveja por causa do elogio que Davi recebera. Como que é o seu coração? Fica o seu coração quando você recebe elogio? Seu coração fica tomado de orgulho? Ou você continua na humildade, reconhecendo que nunca foi sobre nós? Como fica o seu coração? Como fica o seu coração? Agora ao contrário, se coloque no lugar de Saul. Está lá, você e um outro irmão fazem as mesmas coisas, estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo desenvolvimento, a mesma coisa. Só que aí eu chego para elogiar, vamos colocar um exemplo que é aqui na igreja. Aí eu chego para elogiar somente um, e eu esqueço você. Como fica o seu coração? De inveja? Porque eu já ouvi aqui às vezes até irmão falando: o pastor só usa o fulano como exemplo, o pastor só fala com o Beltrano. Será que é inveja, irmão? Seu coração está sendo tomado de inveja? Sabe como nós vencemos isso? É servindo. O que Davi fez? Davi começou a ser perseguido pelo Saul, de tomar de inveja, que desejou matar Davi. Mas o que Davi fez? Olha, eu vou servir a Saul. Aí teve um momento que Saul estava na caverna, estava assim, desguarnecido. Aí chegaram até Davi para falar: olha, Davi, Saul está lá, vamos pegar ele pelas costas, é a sua oportunidade. Olha só, cozinharam o ouvido de Davi. Sempre tem isso, você está sendo testado. Davi foi testado nessa situação. Aí Davi, sabe o que fez? Foi lá e só cortou a capa de Saul, e mesmo cortando a capa, ele ficou entristecido por dentro, e ele disse: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Como que Davi venceu nesse momento esse teste, essa prova? O ego de Davi está sendo revelado. E como que Davi venceu? Servindo Saul, reconhecendo que ele era ungido do Senhor. O problema aqui é quando você só enxerga o homem, você está enxergando somente a posição. Então, por enxergar a posição, eu sou melhor que ele. E de fato, você pode ser até melhor, mas não esqueça que toda autoridade delegada foi dada por Deus. Se Deus colocou essa autoridade, então Deus o ungiu, Deus o capacitou. E se você vai contra uma autoridade, você está indo contra Deus. Simples assim.
E Davi venceu como? Aprendendo a convencer o ego. Sirva para você matar o seu ego. O seu ego quer tomar o lugar do seu chefe? Vai lá e serve ele. O seu ego quer tomar o lugar do seu líder? Vai lá e serve o seu líder. O seu ego está lá provocando indiferença entre você e o teu cônjuge? Vai lá e serve o seu cônjuge. Serve. A melhor maneira de crucificar, de matar o ego é servindo de maneira espontânea. Foi isso que Davi fez e é isso que nós devemos fazer também para vencer. E por final, por último, terceiro exemplo na vida de Davi são as tribulações que nos ocorrem através ou porventura depois de um pecado ou de um grande fracasso. Primeiro, o significado de tribulação. Veja aqui o significado de tribulação de acordo com o dicionário. Tribulação é um evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade. Passou por numerosas tribulações, sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade ou amargura. Os irmãos sabem da história de Davi. Davi está no auge, agora Davi já é rei. Venceu o Golias, Saul já faleceu, agora Saul não é mais o rei. E agora precisa ser levantado, e Davi foi levantado o rei. Está tudo indo muito bem na vida de Davi. E chegou um momento em que Davi, no tempo que ele era para ir para a guerra, ele não vai. E qual foi o pecado que cometeu Davi? O de adultério com Batseba. Isso está lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 11, veja o que diz o versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Então era para Davi estar na guerra. Mas olha o que ele fez. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruiu os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi deixou de cumprir a sua missão. Era para Davi estar indo lá e ele simplesmente não foi. Qual o motivo? A Bíblia não revela. Não revela. Simplesmente ele quis ficar na sua. Mas vamos aqui meditar, agora é só meditando, não tem interpretação para isso. Quais os motivos que te levam? Eu te digo por experiência, quando tudo está indo muito bem, você afrouxa um pouquinho, isso acontece comigo. Você afrouxa um pouquinho. No que sentido? Se você está batendo todas as metas na venda, você está lá, está trabalhando, capturando clientes e tal, mas está indo tudo bem, você diminui o contato com os clientes, você diminui o ritmo do seu trabalho. É assim ou não é? Porque está indo tudo bem, está dando certo. Na sua vida espiritual falando, poxa, está acontecendo, minha célula está crescendo, está multiplicando. Você diminui, o seu ego te leva a diminuir sua vida de oração, seu devocional, te leva a não evangelizar. É o ego. Quem fez isso com Davi? É o ego. Eu te digo isso por experiência. É o ego. É o ego. Só que Davi, ao invés de ter ido para a missão, ele ficou em casa. E ficando em casa, olha o que aconteceu, versículo 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Esse é o problema, que aí você não vai cumprir a missão e você fica dormindo. Aí Davi, o texto diz que Davi levantou e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Esse é o problema. Quando você deixa de ir para a sua missão, deixa de cumprir o seu propósito, aquilo que Deus te designou para fazer, que Ele te ungiu para fazer, e você, não, hoje eu vou tirar uma folga para mim mesmo. Esse é o problema. Porque Davi nessa hora, ele estava lá, então ele foi passear, navegar pelas páginas da internet real. Aí ele viu uma mulher formosa. Daí, não fica só na página da internet. Ei, você que é casado. Daqui a pouco você quer continuar alimentando a sua mente. Aí acaba caindo no prostíbulo. E o final da história de Davi foi que ele só viu. Mas não fica só no ver. Ele queria experimentar. Mandou chamar a mulher que ele viu. E teve relacionamento com ela. A mulher era casada. Cometeu adultério. Já ouviu aquela expressão, ditado, diz assim, mente vazia, oficina do diabo? Por que a mente de Davi ficou vazia? Porque ele deixou de cumprir a missão. Quando você deixa de cumprir a sua missão, que Deus te designou, a mente vai ficar vazia. A mente ficando vazia é o ego. Então, permite com que os espíritos venham e te enganem. Davi foi enganado, cometeu adultério, pecou, traiu. Daí, fora isso, Davi ainda traçou um plano. Poxa, agora eu tenho que mandar o marido dela para a guerra, ele tem que morrer.
porque a mulher ficou grávida. E se descobrisse? Então Davi manda chamar, o final da história dos irmãos conhecem, vou abreviar. Mas sabe, a partir daqui, o que acontece? Davi se arrependeu desse pecado. Só que veio uma série de tribulação na vida e na família de Davi. A partir desse pecado, os filhos, 2 filhos, Aminon e Tamar, têm incesto, ou seja, um irmão tem relacionamento sexual com a irmã. O outro, Absalão, sabendo, peraí, você se relacionou com a irmã, traçou um plano para se vingar, porque a irmã foi exposta, foi humilhada. Então o outro irmão, sabendo que a irmã foi humilhada, matou um. Olha só, incesto na família, olha que tribulação. Assassinato dentro da família. Não bastou isso, não. Absalão agora foge. E agora trai o pai. Deseja tomar o trono do pai. Expulsa o pai. Expulsa o rei, que é o pai de Jerusalém. O filho expulsou o pai. Primeiro Absalão começou como? Ganhando o coração das pessoas. Depois formou um grupo e expulsou o pai. Começou a perseguir o pai. O filho, olha a tribulação. Olha a tribulação na família. Olha a tribulação. Não bastando isso, ainda um outro que era servo de Davi, chamado Simei, começou a falar assim: olha, tudo isso está acontecendo na tua vida, rei, porque você está debaixo de maldição. Críticas. Não bastando as tribulações, críticas se levantaram. Hoje, eu estava vendo uma reportagem falando sobre depressão em jogadores de futebol. A maioria dos jogadores de futebol entram em depressão quando sofrem uma lesão e assim ficam com um sentimento, medo de que não vão voltar a jogar. E entram em depressão, simples assim. Simples assim, um sentimento, desgosto pela vida. Davi nessa hora, ele poderia, nesse momento, no meu ego, ele poderia primeiro sentir-se culpado. Olha, foi por causa do meu pecado. Mas Davi não se sentiu culpado. Ele poderia também sentir assim: poxa, depois de tudo que eu fiz pelos meus filhos, olha o que meus filhos, sangue do meu sangue estão fazendo comigo. Davi também não mudou o sentimento para com os filhos, continuou amando. Ao invés de Davi se entregar, porque o que acontece aqui, quando uma pessoa cai no pecado, vou te dizer, na maioria das vezes, até novos convertidos, quando caem em pecado, entram debaixo de acusação, entram numa confusão na mente e ficam com medo e simplesmente querem desistir de tudo. Desistir de Cristo, desistir da igreja, desistir de tudo. Então, eu vou repetir: a sua carne, o seu coração, ele é enganoso. O Senhor não se agrada de que você peque, mas se pecou, confesse, se arrependa, porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E pelo sangue do Cordeiro vencemos o acusador. Qual é o sentimento que teve Davi? Ele pecou, ele errou. Mas o que Davi fez? Ele esperou pela misericórdia de Deus. Simples assim. Davi esperou pela misericórdia de Deus. Davi não vingou junto aos seus filhos. Davi não mandou prender aquele que estava o criticando, que era Simei. Davi simplesmente falou: olha, se Deus mandou ele me amaldiçoar, 2 Samuel capítulo 16, versículo 11, disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O que fez Davi? Davi está vendo aqui nessa situação de tribulação, ele está vendo: poxa, eu vou esperar na misericórdia de Deus. Eu vou esperar, porque se Deus está permitindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou confiar em Deus. Davi optou em confiar em Deus. E sabe por que Davi não ficou abalado? Porque ele não olhava para o homem, ele olhava para Deus. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou confiando no Senhor. Por isso Davi não desceu, não perdeu, sabe, a posição. Ele continuou esperando. E você sabe de uma coisa? Batseba, se você olhar lá em Mateus e em Lucas, mostra a genealogia de Jesus. Salomão faz parte da genealogia de Jesus. E Salomão foi filho de quem? Batseba. Você poderia pensar assim: peraí, Salomão nasceu da filha do pecado? Olha, eu acredito. Agora,
meditação minha. Eu acredito que Deus talvez já tinha plano de Davi casar com Batseba. Só que Davi se precipitou, porque Batseba ainda era casada. E só depois que o marido de Batseba morreu, não por causa do plano de Davi, só depois que o marido dela morreu, Davi então casa com Batseba, assume a responsabilidade, mas o primeiro filho do adultério morreu, mas depois ele casa com ela e depois nasce Salomão, o que deu continuidade ao trono de Davi e veio a genealogia de Jesus. Eu sei que às vezes tem irmãos, tem crente que desiste do chamado, abandona por causa do pecado. Hoje eu estou mostrando para você que o pecado não pode ser motivo para você abandonar o seu chamado. O pecado não é motivo para você desistir de Deus, da igreja, não. Espere pela misericórdia de Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. No final de tudo, Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que mostra que Davi venceu todas essas situações e venceu o seu ego é que lá em Atos capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo, estudando o Velho Testamento e olhando para a vida de Davi, Paulo escreve que Davi era homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque todas as vezes que ele foi provado e humilhado, Davi enxergava as situações da perspectiva de Deus, e não da perspectiva do ego, mas da perspectiva de Deus. E qual é a perspectiva de Deus? Sempre é a benignidade, sempre é a segunda chance. Qual que é a perspectiva de Deus? É a longanimidade, é esperar. Porque Pedro escreveu que Deus é longânimo. Ele espera, Ele aguarda que nós nos arrependamos do nosso pecado. Esse foi o coração de Davi. Você hoje, é interessante que a Bíblia diz lá em Atos 13, está aqui, Atos 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você quer fazer a vontade do seu ego ou quer fazer a vontade de Deus? Deus está à procura. Quando Deus diz achei a Davi, Ele está à procura de homens e mulheres que diminuam o seu ego, que quebrantem o seu coração para serem usados para fazerem a vontade de Deus. Como vencer o ego? Imite a Davi. Davi levou uma vida de cruz. Ele perdoou. Ele não usou de justiça própria, ele não se vingou, ele serviu. Desse modo, você vai servir a Deus, você vai ser achado homem segundo o coração de Deus, e você também vai vencer o seu ego. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Deus, Ele usa das circunstâncias para revelar o nosso coração. O texto que eu li no início, que esse texto seja a nossa oração hoje e agora. Ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Prova os meus pensamentos. Irmãos, essa oração e essa luta contra o ego diária é de todos os dias. É de todos os dias. Eu te convido agora, cura sua cabeça, feche seus olhos, que você possa orar pela sua vida agora. À medida que a palavra de Deus foi sendo pregada, o Espírito foi iluminando a sua mente. Onde você tem guardado, talvez áreas da sua vida você tem guardado a rejeição, talvez áreas da sua vida você se deixou se crescer por causa dos elogios, ou por causa das críticas, ou talvez você, por causa de um pecado, você deixou-se se abater. Hoje Deus quer levantar você, Deus quer levantar o seu ministério, Deus quer levantar você e te ungir e te favorecer. Se você quiser sair do seu lugar e dobrar os seus joelhos, vir aqui e clamar ao Senhor e pedir ao Senhor: Deus, me ajuda a vencer o meu ego e a seguir o exemplo de Davi, que viveu uma vida de cruz. Você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, dobrar o seu joelho e orar ao Ele, orar ao Pai, pedindo a Ele: Senhor, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, por Tua ajuda. Eu clamo a Ti por socorro. Salva-me, Senhor, do meu ego. Salva-me, Senhor, de mim mesmo.